E aí, pessoal da aula D, tudo bem? Aqui é o professor Arthur, de Matemática. Estou aqui trazendo para vocês uma aula sobre transformação de unidade de medida. Lembrando, né, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal da aula D, curte e compartilha para ter acesso às nossas aulas. E vamos seguir então nessa aula que ela tem tudo a ver com as aulas anteriores que eu tenho gravado sobre regra de 3, sobre grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, sobre razões e proporções. Então, assim, é uma sequência de aulas. Se ainda não assistiu, procura assistir essas aulas antes para poder acompanhar bem a aula de hoje, certo? Transformação de unidade de medida. O que significa isso? Bom, é uma das principais transformações e utilizações da regra de 3. Na verdade, serve para alterar a unidade de medida de uma certa grandeza, certo? E aí, o que é uma grandeza? Bom, uma grandeza é algo que pode ser medido. Existem grandezas físicas, grandezas químicas, grandezas da vida real, certo? E da própria matemática. E em relação a essa transformação de unidade de medida, tem algo tri importante, que é a questão de unidades de medida que são usuais, outras que não são tão usuais assim. Algumas que tu está muito mais familiarizado, como metro, centímetro, por exemplo, se a gente fala de comprimento, e outras que talvez não seja tão familiarizado assim. É importante dizer que se uma questão for tratar de uma unidade de medida não usual, ela geralmente, e assim, geralmente mesmo, ela vai dizer para ti qual é a proporção entre essa unidade e aquela usual. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas grandezas para já te abrir os olhos em relação a quais são as unidades padrão e algumas outras diferentes, quem sabe. Então, algumas grandezas e as suas respectivas unidades de medida. Para a gente saber, então, a grandeza é algo que pode ser medido, como distância, como tempo, como temperatura, e para cada grandeza existe uma variedade grande, certo, de unidades de medida, e, portanto, a gente tem que saber que unidades são essas. Para a distância, certo, gente? O metro é a unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas. Agora, tem as subdivisões e os múltiplos do metro, como centímetro, como quilômetro. Não coloquei aqui, mas tem o decímetro, tem o milímetro, tem o hectômetro. Então, assim, tu tem uma série de unidades subdivisores, né, ou múltiplos do metro. Mas, além disso, é bom ficar bem ligado nas transformações também para unidades de medida americanas, por exemplo. O Enem, a prova do Enem de alguns vestibulares adora converter essas medidas para polegadas, para pés e para jardas. E essas transformações, então, para unidades não convencionais, a questão vai te dizer, então, qual é a proporção, porque ninguém é obrigado a saber o que é uma polegada, o que é um pé, o que é uma jarda, certo? E apenas para curiosidade, assim, né? Acho que todo mundo sabe, quando vai comprar uma TV ou quando fala do tamanho da sua TV, certo? As polegadas que a gente se refere é a medida da diagonal. A medida da diagonal da TV, na verdade, então, são as polegadas que a TV possui, certo? E uma polegada são 2,5 cm, então, assim, quem quiser calcular qual é o tamanho da sua TV em centímetros, basta medir a diagonal ou saber qual é o tamanho da TV e multiplicar por 2,5, certo? Bom, as unidades de tempo, elas têm uma questão importante que, assim, elas não são múltiplos de 10, 100, 1000, né? Sempre tem que fazer multiplicações um pouquinho mais chatas, tipo multiplicar por 60, multiplicar por 24, por causa de horas num dia, por exemplo, ou se for anos, tem que multiplicar daqui a pouco 12 meses tem um ano, né? Enfim, se liga nas unidades de tempo porque elas são com multiplicações um pouco mais chatinhas, certo? Em relação à massa, o Sistema Internacional tem quilograma como unidade definida, mas também tem grama e tem as outras, né, tem os outros divisores e múltiplos de grama, como decigrama, miligrama, etc. Certo? Tem toneladas, né, que são 1000 quilogramas, e tem também a unidade de medida americana que é libra, ou como tu vê em filmes, série, pounds, certo? Em que 1 quilograma são aproximadamente 2,2 pounds, mas aqui também não se preocupa, tá? Se a questão for trazer isso, e ela pode trazer, ele vai te dar a proporção, certo? E sobre área? Bom, sobre área tem algo bem importante, né? As unidades de medida mais convencionais são metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, mas também tem hectares, né? E é bem importante saber, então, que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Essa informação, às vezes, não é dada no exercício.
Então, saber que 1 hectare são 10 mil metros quadrados é uma informação relevante, certo? E volume e capacidade, eu vou deixar um slide logo para frente específico para isso, porque é algo muito, muito importante. As questões não dão proporção entre volume e capacidade, que no caso, volume, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, e capacidade, que é litro, mililitro, decilitro, de repente. Então, assim, vou deixar um slide específico para isso, porque é algo super relevante. Tá legal? Etapas. Gente, isso aqui não é uma receita de bolo, mas é algo assim que tu vai ter que pensar quando tu for ter que transformar, então, a unidade de medida de uma mesma grandeza, certo? A primeira coisa é identificar qual é a proporção entre as duas unidades de medida, entre a que tu tem a medida e a que tu quer. E aí é importante pensar no seguinte, ou essa proporção já é conhecida por ti, por exemplo, tu tem que saber previamente que 1 metro são 100 centímetros, ou, se for aquele caso de unidades não usuais, a questão vai te dizer, certo? Bom, a segunda etapa, então, é montar a regra de 3, certo? Lembra que a gente falou que é uma das principais utilizações de regra de 3? Bom, monta a regra de 3 com um valor conhecido e com um valor desconhecido. Essa etapa de montar a regra de 3, isso é meio opcional, daqui a pouco vai ter alguém que não vai montar a regra de 3, vai fazer a conta direto. Beleza, vou dizer até que é melhor. Mas a regra de 3 sempre dá uma segurança, né? Então, tu pode usar a regra de 3, a livre escolha, certo? Desde que fazendo direitinho, né? Bom, e como se trata de uma mesma grandeza, lembra que tem dois tipos de regra de 3 que a gente tinha visto na aula anterior. Tem regra de 3 direta e indireta. Aqui, gente, é sempre diretamente proporcional. Por quê? Porque conforme metro aumenta, centímetro aumenta. Conforme litro aumenta, metro cúbico aumenta. São sempre grandezas proporcionais. Logo, tem que ser diretamente proporcional, né? E o que significa isso em termos de regra de 3? Significa multiplicar cruzado, né? Bom, vamos ver um pequeno exemplo para ilustrar bem isso, certo? Tem que transformar 12,3 metros em centímetros. Como eu disse, se a pessoa acha que não precisa de regra de 3, muito bem, toca a ficha. Mas se não, vamos montar a regra de 3, sabendo a proporção. O que a gente tem que saber previamente se um exercício ou se uma parte de um exercício vai querer que tu transforme 12,3 metros em centímetros? Bom, tem que fazer o seguinte, 1 metro são 100 centímetros, né? Tem que saber isso aí previamente. Então, 12,3 são x. Vai lá, multiplica cruzado, e depois de multiplicar cruzado, o que tu vai fazer? Tu iguala. 1 vezes x é igual a 100 vezes 1,23, o que dá, 12,3, né? Vai dar, então, 12.230 centímetros, certo? Vou gravar de novo essa parte. Então, depois de multiplicar cruzado, o que tu vai fazer? Tu vai igualar. Portanto, 1 vezes x é igual a 100 vezes 12,3. Fazendo a conta, tem lá 1.230 centímetros, certo? Vamos ver um segundo exemplo também sobre unidade de comprimento, mas agora com uma unidade não usual. O que vai acontecer na unidade não usual? A questão vai te dizer qual é a proporção, certo? Então, sabendo que uma polegada equivale a aproximadamente, isso é aproximado, 2,5 centímetros, então quantas polegadas tem em 32,5 centímetros? O que vai ter que fazer aí? Bom, monta a regra de 3. Uma polegada, 2,5 centímetros. X polegadas, que é a pergunta, 32,5. Monta a regra de 3, x vezes 2,5 é igual a 1 vezes 32,5. Nesse caso, né, tu vai ter que dividir por 2,5 e tá lá o resultado para vocês, 13 polegadas. Certo, gente? Então, não tem muito mistério, é montar a regra de 3 utilizando a proporção conhecida, daí tu vai ver qual é o valor que tu sabe, o valor que tu quer e tá feito. O exemplo 3 traz para nós o seguinte, sabendo que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, então quantos hectares vai ter um terreno retangular com 3 km de comprimento e 2 km de largura? Bom, a história é a seguinte, vamos pensar primeiro que, como a questão fala em metros quadrados, né, para transformar para hectares, e nós temos medidas em quilômetros de comprimento e de largura, bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, primeiro, transformar 2 km para 2 mil metros e 3 km para 3 mil metros. Aí, a gente vai ter que calcular a área. Lembra que a área de um retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, 3.000 vezes 2.000, dá uma pontinha um pouquinho grande, né? Dá 6 milhões de metros quadrados. Bom, fazendo agora a proporção, né, gente? A questão nos disse, ela informou, mas essa é uma informação que tu tem que saber,
que 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então, 1 hectare está para 10 mil metros quadrados, assim como x está para 6 milhões. Multiplica cruzado, está lá, 10 mil vezes x é 1 milhão, 1 vezes 6 milhões, e aí faz a conta, está lá, 600 hectares, certo? E só alguns comentários finais, né, sobre proporção entre unidades de capacidade e de volume. Bom, é bem importante perceber, então, essas três proporções aqui, certo? Que a questão não vai te dizer, tem que saber previamente. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Bom, gente, para isso, o que eu sugiro, certo? Tenha em mente algo conhecido, como, por exemplo, no caso de 1000 litros, pensa na famosa piscina de 1000 litros, né? Pô, é uma piscina de 1000 litros. Ela tem 1 metro cúbico, né? Porque, na verdade, ela tem 2 metros por 1 metro por meio metro, o que dá 1 metro cúbico, né? Então, a dica para o 1000 litros é a piscina, certo? E, no caso de 1 decímetro cúbico, pensar numa caixinha de suco, ou de leite, enfim, pensar numa caixinha de suco ou de leite. E no caso de 1 centímetro cúbico, pensa no cubinho, então, que tem 1 centímetro de aresta. Certo? E para fechar, gente, um comentário sobre grandezas na física, na química, né? Por exemplo, lembrar que 1 hora são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Aquela coisa de que a unidade de tempo, ela não segue uma multiplicação por 10, por 100, uma multiplicação mais chatinha. E de repente, uma das coisas que tu pode saber que já te ajuda um tempo lá na prova de ciência da natureza e de física, é saber então que 1 hora são 3.600 segundos. Basta multiplicar 60 por 60. E a última observação é o seguinte, tá? Não comete bobagem em relação às unidades de temperatura. Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Como eles têm zeros diferentes, então tu não pode fazer coisas do tipo 10 graus Celsius são 50 Fahrenheit. Isso aqui tá certo, tá? A propósito. 10 graus Celsius são 50 Fahrenheit. Agora, será que eu posso dizer então que 20 graus Celsius são 100 Fahrenheit? Não pode, porque o zero deles é diferente, certo? Então isso aqui está errado, tu não pode afirmar que 20 graus Celsius são 100 Fahrenheit. É uma outra forma de transformar. Ok, pessoal? Então, bons estudos, valeu!